Fala aí, professores, tudo bem? Vou mostrar para vocês mais uma ferramenta que vai ajudar naquela produtividade que eu já vinha falando dentro dessa série, dessa playlist de produtividade docente. Para quem não viu nenhum vídeo, é só acessar a playlist Produtividade Docente que vocês vão ver as ferramentas que eu desenvolvi de IA e que está facilitando muito a vida do professor. Então, primeira coisa, vou entrar lá no YouTube, no meu canal, então YouTube, @cello para professores. E lá você tem na descrição as ferramentas de IA. Então eu fiz personalizado aí ferramentas para BNCC da Educação Infantil, Fundamental do 1º ao 5º, do 6º ao 9º e Ensino Médio. Vou pegar aqui do 1º ao 5º, só para mostrar para vocês que já passou o tempo da gente sentar na frente do computador e ficar abrindo lá os formulários para poder pensar que tipo de questão que eu vou fazer, novo formulário, e aí eu começo lá a pensar na questão. Não, nada disso. A gente pode fazer isso de maneira mais automatizada. Então eu vou vir aqui no 5º ano e, como eu sou um professor polivalente, nesse meu exemplo, vou pedir para ele gere 5 questões com 4 alternativas e sinalize a correta. Então vou só complementar, gero 5 questões de língua portuguesa com 4 alternativas, sinalize a correta. Vamos ver? Vamos pedir para gerar. Vamos ver como é que vai ser aqui as questões, ó. Bom, nada legal, né? Muito básico, sem nenhum tipo de contexto, né? Então vou pedir para ele refazer, ó. A gente pode vir aqui, eu posso refazer a questão, ou eu posso vir aqui copiar ela e refazer novamente, melhorando, né? Lembrando que eu vou dar uma aula de engenharia de prompt. Então fiquem atentos aí, anotem nos comentários se te interessa a aula de engenharia de prompt, para você refazer os prompts aqui de maneira a ter um resultado melhor, né? Então eu vou pedir para ele gerar. Deixa eu só pegar aqui a questão novamente, vou entrar no lapisinho, vou refazer a questão. Ó. Gero 5 questões de língua portuguesa, considerando o 4º ano. Lembrando que essa base da BNCC já está configurada do 1º ao 5º ano, né? Então, gere 5 questões de língua portuguesa, considerando o 4º ano, e coloque 4 alternativas, sinalize a correta. Shift Enter, para eu complementar, então vou pedir para ele faça questões com contexto. Elabore o texto contextualizando a questão e apresente situações problema. Então eu estou melhorando aqui o prompt para a gente ter um melhor resultado. Você viu que eu entrei no lápis, estou editando a minha própria questão. Então olha lá, ele já está melhorando, ó. Então já colocou aqui as questões. O que eu vou fazer?
ao final eu tenho aqui esse botãozinho de copiar. Então aqui é que está o segredo. Ó. Copiei, vou lá no meu formulário, eu estou usando aqui o próprio formulário da Microsoft e tem essa ferramenta aqui de importação rápida. Para eu importar para o formulário, eu tenho que colocar aquelas questões num documento do Word. Então eu vou vir aqui no Word e vou colar aquelas questões e salvar o arquivo. Então lembra que eu já copiei, tá aqui, ó. Se der o Ctrl T aqui só para tirar a formatação. Então eu vou só melhorar aqui, ó. Bom, aqui já tem a correta. Beleza. Aqui também eu não preciso. Arquivo, salvar como. Vou salvar lá mesmo na minha área de trabalho para facilitar. Vou chamar de questões, quarto ano. E salvei. Agora, o que eu faço? Importação rápida. Carregar desse dispositivo. Então tá aqui, ó, questões quarto ano. Vai ser um questionário ou só teste? Vou colocar teste porque eu vou atribuir valores para cada questão. A ideia da produtividade nesse exercício é que o próprio formulário corrija para a gente, né? Então vou aqui iniciar a análise e vou ver como é que ficou esse formulário. Então vamos lá, ó, texto informativo ou girassóis. Então aqui eu já tenho no outro arquivo as questões corretas, né? Então aqui é o B da questão 1. Então venho aqui, seleciono, questão 1 é o B. Então eu assinalo aqui que essa é a correta e vou atribuir um ponto. Então, como são 5 questões, vou colocar 2 para cada. Aqui a mesma coisa, questão 2, vamos ver, letra B também. Então, letra B é o correto. Claro que você é o especialista, então você vai corrigir, ver se é isso mesmo, fazer aquela revisão final do questionário, né? Então, 3, eu tenho a letra C, assinalei, também vai ser 2 pontos, 4, então 4 aqui é uma questão aberta, né? Vou deixar 2 pontos, então eu vou ter que corrigir manualmente essa daqui, né? Deixei uma questão aberta na 4 e a questão 5 a gente vai olhar e a questão 5 é o B. Então, questão 5B. Estou olhando aqui na 4, vamos ler novamente. Na realidade aqui ele entendeu que a questão aqui, ó, do 2, ela não tinha continuado, né? Então aqui, ó, na realidade, essa questão aqui, a 4, ela tá aqui, ó. Então ela ficou aqui para baixo, deu esse errinho. Então o que a gente pode fazer? A gente insere uma nova pergunta, vai ser opções, né? E aqui a gente só copiar. Então às vezes acontece alguns errinhos de formatação, mas você vê que em 5 minutinhos, no máximo, a gente consegue finalizar aqui esse formulário, ó. Então, só colocar aqui as questões. Então, tem mais 2. Ctrl X.
Às vezes você tem que fazer algum tipo de ajuste, né? Foi o caso aqui. Outras vezes, dependendo do formulário, ele já sai totalmente correto. Então, vou pegar essa seção aqui e vou excluir. E aqui também eu posso excluir essa seção. Bom, aqui no 4 eu tenho que a 2, questão 2 é a correta. Tá aqui. Então é isso, coloquei 2 aqui no valor, obrigatória, e a gente já pode aplicar o formulário, olha aí, ó. Então o formulário está pronto. Se você copiar o link e colocar aqui ao lado, você vai ver que o formulário já está pronto, tá vendo? Então vou chutar aqui para ver se já saiu. Olha, ó, chutando, acertei 6 ainda, tá vendo? Tô com um chute bom. Bom, pessoal, fácil, difícil, falem para mim aí nos comentários. Eu vou fazer mais um exemplo. Vou pegar agora um outro... Eu vou pegar uma outra base. Vou usar aqui a base do ensino médio. Vamos lá, ensino médio. Então, no ensino médio, eu vou pedir para ele gere 4 questões de física para a primeira série. Lembrando que essa base aqui, essa IA, né, esse GPT, eu desenvolvi, né, configurando aí com a BNCC do ensino médio. Por isso que eu já pergunto diretamente para ele. Então, gere questões de física para a primeira série e coloque e apresente 4 alternativas. Assinale a correta escrevendo. Pedi para ele escrever. Então, escrevendo correta na resposta. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Gerou, ó, tá vendo? Aqui eu já pedi para ele colocar a correta, por quê? Porque vai facilitar na hora de mandar pro formulário, né? Então já fez aqui as questões, mesma coisa, copiei, venho no Word. Então vou colar no Word, né? Então colei no Word. Venho aqui. Arquivo, salvar como. Vou chamar de física. Questões física. Então vou colocar aqui também na área de trabalho. Salvei. Volto. Estou voltando aqui para o meu formulário. Importação rápida. Carregar desse dispositivo que eu já salvei. Questões física. Abrir, vai ser teste, certo? Por quê? Porque eu vou atribuir valor, para ele já corrigir, do jeito que eu fiz ali mesmo no exemplo anterior. Só que aqui eu vou mostrar uma outra possibilidade para vocês. Ó. Então aqui ó, já tem a questão correta, eu só vou apagar a questão correta. E olha que interessante. Ele deixou a explicação para mim, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Dou Ctrl X aqui, e é uma possibilidade, né? Você pode pedir para deixar a explicação. E a correta aqui, essa 3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como a mensagem para quem escolheu essa daqui, eu vou dar essa explicação, tá vendo? Então, é uma possibilidade, beleza?
Então aqui a mesma coisa, ó, a questão correta é essa daqui. E como ele deu a explicação, o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou dar o Ctrl X e aqui no comentário eu vou colocar, né? Por quê? Porque na hora da correção eu posso pedir para o próprio aluno ir verificando e fazendo essa autocorreção, né? Bom, aqui a questão 2, né? Essa daqui deve ser a questão 3, deu esse errinho aqui, tá vendo? Ó? Então ele se confundiu aqui nessa questão, mas a gente já viu que isso daí não tem problema, porque a gente pode colocar a questão novamente. Então eu posso vir aqui, se eu quiser eu posso copiar a própria pergunta, duplicar, não tem problema algum. Adicionar nova pergunta, opção, e aí, deixa eu só confirmar aqui. Questão 1, questão 2 e aqui a questão 3, qual das alternativas descreve a lei da inércia? Então eu posso vir aqui. Bom, ficou meio confuso aqui, né? Ó, questão 4. Então já aqui eu já vou jogar lá para outra questão. Se eu quisesse, eu poderia refazer, né? Pedir para ele separar bem as questões. Mas aqui, como eu estou mostrando uma configuração manual, então eu estou fazendo assim, ó, tá vendo? Essa aqui é a questão 2. Mas eu poderia vir aqui. Vou fazer diferente aqui para vocês, ó. Poderia vir aqui, poderia colocar na frente aqui da questão, para facilitar, ok? Ou poderia pedir para o próprio GPT para que ele refizesse as questões, tá vendo? Mas aqui já vai funcionar, quer ver? Então vou vir aqui, ó. Às vezes a própria ferramenta se perde ali no formulário. Então eu vou voltar e vou importar novamente. Então já salvei. Tá aqui questões de física, abrir, teste. Então se der essa confusão de ter algum erro ali na ordem das questões, você pode pedir para refazer, tá vendo? Questão 1. Aqui na questão 2, ó, que ele está se enganando, né? Nessa questão aqui, ó. Então aqui eu posso pegar e tirar aquela parte que ficou da explicação da questão 1. Então questão 3 tá aqui. Ó, ele também deu uma perdida aqui, né? Bugou um pouquinho, mas não tem problema. Por quê? Eu posso vir aqui e colocar como alternativa, né? Agora, puxa, Marcelo, mas está dando muito trabalho isso daí. Você está achando que está trabalhoso? Vem aqui e fala, refaça as questões, separando e não coloque a explicação. Porque a explicação ali, ela tá confundindo, né? Então tá aqui. Vamos novamente. Eu vou pegar o Word aqui. E vou colar. Deixa eu só formatar aqui para ver. Isso. Questão 1, questão 2. Vamos ver agora. Salvar como. Mesma coisa, lembrando, tem que salvar o arquivo, né? Física
primeiro ano. Então, física primeiro ano, mesma coisa, salvei aqui. Vou no formulário, importação rápida, carrego, física primeiro ano, teste, está convertendo. E vamos ver como ficou dessa vez. Então, questão 1, questão 2 aqui foi para outra sessão, mas eu posso deixar aqui. E aí eu vou formatando. Vocês estão vendo que na questão dos símbolos, né? Física, como tem muito símbolo, ele se perde um pouquinho, mas isso daqui você pode ir acertando manualmente. Então tem aqui, ó. Ó, letra A. Letra B. Pessoal aí da área de exatas sabe que essa parte de símbolos sempre dá problema, né? Principalmente quando você está importando de um outro local. Eu vou fazer depois um outro exemplo com uma de história, por exemplo. Vocês vão ver que não vai ter tanto problema assim, tá bom? Então, olha só, tá aqui, qual é a aceleração, eu já corrijo, a correta é a C, já vou deixar aqui a C como correta. E aí eu atribuo a pontuação, mesma coisa do outro exemplo. E aqui também eu vou ter que fazer uma formatação para poder corrigir por conta desses símbolos, né? Vamos fazer mais um para vocês verem que esse que deu problema foi de física, as questões que tem muitos símbolos. Então a gente vai pedir aqui para ele fazer, ó, você está vendo que está no mesmo da mesma base, ó, BNCC Ensino Médio. Vou pedir para ele gerar um questionário com 4 questões de história do Brasil para a segunda série. Então vamos ver. Esqueci de colocar aqui para ele sinalizar a correta. Vamos ver se ele vai colocar. Ó, já colocou. Mesmo assim ele sinalizou a correta. Olha que legal. Então copiei. Venho aqui no Word. Como ele já estava aberto, eu vou pedir uma página em branco e vou colar. Então vou salvar esse daqui como história, né? Vou deixar aqui também na área de trabalho, história, vou colocar a segunda série. Salvei. Vamos lá pro formulário, importação rápida. Venho aqui história, segunda série, teste. Então vocês viram que matemática, física, pode ser que por conta dos símbolos você tenha mais trabalho aí, né? Ó, aqui, ó, ele também se perdeu um pouquinho, tá vendo? Mas já foi menos, ó, tá vendo? A 3 já ficou certinho. Aqui ele falhou um pouco. A gente vai ter que fazer um ajuste aqui também, ó. Então vamos lá, questão 1. Eu posso pedir para ele refazer, colocar, ou eu mesmo aqui no formulário, eu posso vir e colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Então posso colocar, por exemplo, 1. E aí pode ser que melhore na formatação.
3 e aqui 4. Beleza. Aqui eu não vou usar. Vamos salvar. Arquivo, salvar. Já salvei. Esse daqui eu não vou usar. Vou importar novamente. História, segunda série, teste. Então, como é uma ferramenta de IA, dependendo do momento também, como a gente apresentou para ela as questões, tá vendo? Que já está dando umas falhas maiores. Ó. Então, aqui a gente já vai ter que fazer outras configurações. Ó. Então, pode ser também o volume de textos aí no momento, né? E a gente tem que fazer essas adequações, mas vocês viram que eu posso vir aqui e acertar, e conforme a gente for configurando, o prompt ele vai facilitando. Ó, pode ser que aqui eu já tenha nessa demarcação aqui, ó. Pode ser que o questão aqui também tenha atrapalhado, vamos ver. E a gente tenta novamente. Tira o título, vou salvar aqui. E a gente vai adequando do jeito que favorece nossa apresentação. Então, de novo, busquei história, teste. Vocês viram que é o terceiro formulário, né? Por mais que eu esteja configurando aqui, reconfigurando, vocês estão vendo que já é o terceiro, né? Então, se eu fosse fazer isso desde o início, ia demorar muito mais, né? Então, aqui tem só uma... Então, essa daqui é a correta. Essa daqui a gente pode deletar. E eu vou acertando aqui, ó. É obrigatória. Aqui eu tenho 2 pontos. Aqui a correta Tiradentes. Só tem que lembrar, né, de tirar aqui, ó, o que está assinalado corretamente, o que está escrito correto, né? Para não prejudicar na hora da aplicação para o aluno. Né? Depois vocês já devem ter usado o formulário, é só compartilhar com os seus alunos. Então tá aqui. E aí, pronto, né? Não esqueci de colocar obrigatório. Beleza, vem aqui, ó. Vamos visualizar para ver como ficou. Tá pronto. A gente pode até responder. Vou chutar aqui para a gente ver se eu tô com um chute bom. Ixi, não acertei nada. E aí, eu posso também colocar, como eu fiz nos outros, aquela resposta, né, mostrando qual que é a alternativa correta. Pessoal, então, mostrei aqui algumas possibilidades de trabalhar com o formulário, buscando, né, um questionário pronto, um questionário que foi feito primeiro pela IA e depois enviado aqui pelo Forms, tá? Eu também poderia fazer pelo Google Forms, pelo Google Formulário, então ali já seria um outro procedimento, eu poderia pedir para gerar na própria IA o código, e aí seria diferente. Anotem aí nos comentários, vê se você gostaria de aprender a fazer pelo Google Forms. Eu fiz pelo Forms da Microsoft. E deixe nos comentários se você quer conhecer mais ferramentas de IA, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu traga mais exemplos
de material pedagógico, algo que possa ser produzido com IA, para otimizar o nosso trabalho, e a gente coloca tudo nessa playlist de trabalho pedagógico, otimizando aí todo o tempo do professor, tá bom? Então, pessoal, fico por aqui. Um forte abraço do Cello e até a próxima. Tchau, tchau.